É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, Devoto. Bora falar desse Galo versus Iquique versus o problema. Tá na capa, tá na tela ao vivo. Vexame, todos são culpados. Onde vamos parar? Senhoras e senhores, vamos lá. A grande realidade é que o Atlético não tem apenas um culpado, né? A gente sempre tenta escolher alguém para pagar o pato. Isso é talvez da natureza humana. Eu sempre vejo que na vida a gente escolhe o culpado é fulano, o culpado é o ciclano, o culpado é o beltrano, né? A gente sempre tenta detalhar isso, mas na verdade, quem gosta de aviões e música, já viu o canal do cara do Aviões e Música? Como é que é o nome dele? Eu gosto de dar um nome às pessoas que acho que é importante, né? Aviões e Músicas. É o Lito. No canal do Lito, cara, ele fala um negócio que um acidente aéreo nunca é um único fator. É um elo da corrente que vai se quebrando um a um e esse elo vai se quebrando, se quebrando, se quebrando até que a corrente espatifa. A grande realidade é o seguinte, o primeiro elo da corrente que se quebra no Atlético, para o Atlético que está nesse momento, que se encontra, no momento que o Atlético não se encontra, não consegue fazer os seus gols e não joga em alto nível, o primeiro fator é planejamento da diretoria do Atlético, e aí é dinheiro. Primeiro, nem a diretoria, vou colocar mais em cima ainda, é os mecenas. Os mecenas, eles fizeram um planejamento financeiro, e não de futebol, um planejamento financeiro que fracassou monumentalmente. Monumentalmente. Por quê? Porque o endividamento veio aumentando, com o endividamento aumentando por conta da taxa de juros, não porque o Atlético fez novas dívidas, porque a taxa de juros vai consumindo dinheiro, né, gente? Os juros do banco vai puxando tudo. E o Meninho, o Ricardo Guimarães e essa turma, eles não podem atrasar o banco, porque eles são banqueiros, isso acaba com eles no mercado. Então eles preferem atrasar o Atlético Paranaense como está atrasado, atrasar 10, 15, 20 dias um salário, atrasar outras coisas,
do que atrasar o banco. Até porque também atrasar o banco dá um pepino danado na questão de juros, é muito maior, multa e tudo mais. Então o que acontece? O primeiro elo da corrente do Atlético que se quebra é o elo financeiro. Ah, Rap, eu queria falar do Iquique, eu falei ontem muito do Iquique, vou falar isso hoje ainda, só vou te pedir um pouquinho de calma, que eu vou falar disso. Então o primeiro elo da corrente que se quebra é o financeiro, porque a partir do momento que a taxa de juros sobe, eles não colocaram dinheiro suficiente para quitar as dívidas, e aí o dinheiro que é para pagar salário, que é para contratar em alto nível, que é para mudar a história, você não tem. Por quê? Porque ele tá indo para pagar juros. Então o primeiro elo da corrente que se quebra é o elo financeiro. O segundo elo que se quebra é a formatação do elenco. E aí é um comboio de pessoas. É Cuca, é Vitor, porque o Paulo Brax chegou agora, eu não posso responsabilizá-lo. É Siga e é aquele que comanda o futebol do Atlético de modo geral, que tá ali mais à frente. Então, que é o do Comitê de Futebol da SAF. Esses 4 órgãos diferenciados, que é um técnico, um diretor de futebol, um diretor responsável por planilhar e contratar aqueles para ajudar o elenco, e o departamento de futebol, fizeram um planejamento horroroso. O Atlético não tem um cabeça de área. O Atlético não tem um centroavante. Vocês vão querer falar o quê? Qual que é o argumento que vocês vão utilizar para vocês não terem um volante? Nenhum atleticano ficou incomodado quando o Otávio foi embora. O que o atleticano foi incomodado foi que vocês não trouxeram ninguém. Nenhum atleticano ficou puto quando o Daverson foi embora. Não, mentira. Aqui teve muita gente que não gostou. Mas todo mundo esperava que vocês trouxessem alguém, e vocês não trouxeram ninguém. E aí, vocês do comitê de futebol, e vocês da diretoria do Atlético, e vocês do Siga, erraram a mão. Vocês me trouxeram o Hugo. Com todo respeito, o Hugo é reserva do Rômulo, que é um menino da base que tem desenvolvimento não, que já tá velho, mas que é um jogador que não tem nada demais nele. Pode se tornar um cara diferenciado? Pode. Mas talvez, sabe quando? Lá na frente. Lá na frente ele possa se tornar um cara diferenciado, que hoje ele não é. Então vocês erraram muito feio, gastaram dinheiro em alguns jogadores que não deveriam ter gastado da forma que gastou. Não que o jogador é ruim, que eu não acho que seja ruim, mas um dinheiro alto demais. Então houve um outro elo que se quebrou, e calma que eu tô chegando no ponto, um outro elo que se quebrou, que é o quê? Na formatação do elenco. Vocês não tem um centroavante, vocês não tem um volante, vocês não tem um meio armador de qualidade, porque o Scarpa joga pela direita, meia direita, o Bernard é meia esquerda. Vocês mantiveram nesse elenco o Rabelo, que é reserva no Galo há 3 anos. Com todo respeito ao Rabelo, mas não tem mais futebol para jogar no Galo. O Igor Gomes, que foi reserva com todos os técnicos que passaram aqui. Vocês não reforçaram, vocês não colocaram um ponta esquerda reserva, porque o Júnior Santos, sim, ele machucou, mas o ponta esquerda reserva. Vocês não contrataram centroavante, vocês não contrataram volante. Então, houve um planejamento muito ruim na formatação do elenco. Muito ruim. De dinheiro mal gasto e de peças importantes. Quando o Cuca chega ao fim do Campeonato Mineiro, e eu vou falar da responsabilidade do Cuca e dos jogadores, tá? Não sai daí não. Então, quando o Cuca chega ao fim do Campeonato Mineiro e diz assim, na entrevista coletiva, precisamos de reforços. Eu tenho um compilado dele aqui. Eu tenho um compilado do Cuca pedindo reforços. Ele pede na entrevista coletiva do título, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu virei pro Beto na entrevista e falei, Beto, eu nunca vi na minha vida um técnico pedir, repito, um técnico pedir, gente, isso é muito sério, um técnico pedir reforços após um título. Ele vai pra zona mista, ele pede reforços. No primeiro jogo treino, ele pede reforços. Nos 2 jogos da sequência, ele pede reforços. E ele não é atendido. Ah, nós oferecemos o Hugo e ele aceitou. Aí o erro é do Siga, da diretoria de futebol, do Paulo Brax, de permitir que o reserva do Bahia venha pra complementar o elenco. Porque aí você vai de Rômulo, você vai de Ivan Román e você vai de Rabelo. Pelo amor de Deus, isso é uma irresponsabilidade. Me desculpem, mas isso é um erro muito grande. Aí depois disso que o Cuca pediu reforço, o Paulo Brax vem e me fala assim, no Campeonato Mineiro, isso não estava sendo dito, né? Ô Paulo Brax, eu acho que você não assiste nada do Atlético, você vai me desculpar. Você não assiste nada do Atlético, porque eu assisto 98, eu assisto Itatiaia, eu assisto a Bandeirantes, eu assisto meus colegas no YouTube. E todo mundo da imprensa falou que o Atlético precisava de reforços. Todo mundo.
Alguns falavam de 5, outros de 4 e outros de 3. Mas eu nunca vi pedir menos de 3 reforços no Atlético. Eu nunca vi pedir menos de 3 reforços no Atlético. E você tá dizendo aqui agora pra mim que... Perdão, a caneta caiu. Que ninguém falava sobre isso. A torcida inteira sempre falou sobre isso. A torcida inteira falava disso. Então, isso que você falou não é uma realidade. Tá? Não é uma realidade. O Vitor também veio nessa, de entrar nesse discurso, e é um discurso que o torcedor tem muita raiva, Paulo e Vitor, muita raiva. Tô falando sério com vocês. O torcedor tem muita raiva desse discurso, porque todo mundo sabe que esse discurso não é um discurso real. Falei da diretoria que fez erro de planejamento, falei do Vitor, né, que da diretoria de futebol e todos eles que fizeram erro de planejamento de futebol, financeiro, futebol, né? Agora eu vou falar do técnico, Cuca. Olha, o time tá muito mal treinado. O time não tá bem. Taticamente não tá bem, tá mal treinado, não consegue se portar bem em campo. O seu time faz um gol, não consegue fazer 2, 3 de jeito nenhum. O seu time chega na frente da área, chuta de qualquer jeito, tanto que as diferenças de chute no gol, Cuca, você fala muito de chute, mas quando você pega as diferenças de chute reais no gol, são muito pouca a diferença. O Atlético teve 7, o outro time teve 7, a gente teve 10. Em outro jogo, o outro time teve 4, a gente teve 9. A gente teve 30, o outro 10, mas dos 10 deles, 6 é no gol. Dos nossos 30, 8 é no gol, 12 é no gol. De 30. A diferença e você mesmo disse isso na coletiva ontem, de efetividade é absurda, porque os outros times são efetivos e nós não somos efetivos. Esse é um ponto. Mas o time Cuca tá mal treinado também. O Caio Paulista é um perdido em campo. É perdido em campo. Ontem você forçou Júnior Alonso, Scarpa, Rubens, Everson no jogo. O Rony eu acho que ele até aguenta. Ontem era para esses caras nem estarem no Chile, era para eles estarem em Belo Horizonte descansando com um confronto importantíssimo que nós temos contra o Fluminense. O seu erro de planejamento foi tão grande, mas tão grande, que esses caras vão chegar aqui amanhã às 19 horas, vão ir pra casa e sábado vão ir treinar. Eles não aguentam isso. O futebol, infelizmente, mas porque eu trabalho, pego 36 anos, gente, eu sei que é duro pra caramba a vida de todo mundo aí. Só que no futebol, fisicamente, pro cara render muito, ele não consegue. Ele não consegue. Como provavelmente, se você tivesse mais descanso, fosse pro trabalho de modo melhor, você renderia também 10 vezes mais. Então, assim, os caras não vão render. E foi um erro. O Fluminense foi todo reserva. Foi todo reserva, praticamente. Então, assim, esse é mais um ponto. Então, Cuca, o time tá mal treinado também. Ontem o Iquique, o Cuca, tinha 5 titulares apenas. Não, 6 reservas titulares. Ele tinha 5 reservas. Era um time misto, igual o nosso. Time misto por time misto, você tinha que ter passado por cima o caminhão, o trator. Isso... Foi um absurdo o que aconteceu ontem. Um absurdo. Então, Cuca, você também é responsável. Você é o elo da corrente que se quebra. E por fim, o último elo dessa corrente são vocês, jogadores. Tá uma vergonha o que vocês estão fazendo em campo. Vocês não estão entregando a alma, vocês não estão entregando. Porque eu não tô falando do time titular, porque o time titular ainda eu vejo entrega. Agora, ontem do time reserva, eu vi um Palácios apático, eu vi um Vera que não consegue dominar uma bola, eu vi um Saravia displicente, eu vi um Igor Gomes que tenta, mas ele não consegue fazer. Ontem que salva nesse time é o Rubens, o Scarpa e o Bernard, mas ninguém. Mas ninguém. O Júnior Alonso já deu. Cara, não é que o Júnior Alonso já deu, ele não aguenta a sequência é pesada demais pra ele. A sequência do futebol brasileiro não existe. E ele não aguenta. André, o Cuca falando, então você queria que eu colocasse quem? Você não gosta do meu irmão? Eu escalei o galo de Gabriel Delfim, Caio, Saravia, Rabelo, aí Rômulo sim, porque esse precisa jogar, esse precisa ter sequência. Vera, Igor Gomes, Bernard, eu escalei meu time assim, Patrick ou Zé, Palácios, e aí o Rony podia jogar, que o Rony eu acho que também aguenta, mas podia ser o João Marcelo. O resto do time, olha, Rubens, Júnior Alonso e Scarpa, nem viajar tinham que ter viajado. Mas eu não ia ter banco se eu chamasse os meninos da base, era isso daí, poupei mesmo, hoje é o reserva que vai, porque a gente tem um jogo importante aqui, se a gente perder a gente recupera em casa, que foi o seu discurso depois do jogo. Não, nós vamos classificar, nós temos 2 jogos em casa. Foi o seu discurso depois do jogo. Foi o seu discurso.
Então você é o maior responsável. Maior não. Então, Cuca, você também é responsável. E jogadores, vocês também são. A diretoria é culpada, o comitê de futebol e os diretores de futebol são culpados, o jogador é culpado, todos vocês são culpados. Foram elo por elo que foi quebrando dessa corrente. Agora você vai me desculpar. Você que, por exemplo, vai falar da diretoria. Eu já falei que a diretoria errou por quase o caminho inteiro. Agora, é um absurdo o Cuca, com o time que ele tem na mão, não conseguir ganhar do Desportivo Iquique. Ontem eu fiz um vídeo no Instagram e postei falando se tem alguma coisa quebrada dentro do Atlético. Eu não sei o que é. Tem alguma coisa quebrada. Algo tá ali que tá quebrado e eu não sei explicar o que é. Mas tá muito claro que tem algo quebrado ali. Tá muito claro que tem algo de errado no Atlético. Tá muito claro que a gente precisa. Agora a solução é só uma. É reforços que chegam e sejam titulares. Não dá pra contratar jogador pra buscar posição igual vocês contrataram o Dudu, não. Que ninguém sabe se vai ser titular ou não. Que pra mim não é. Falta vocês buscarem jogadores titulares pro Atlético. É isso que falta. É um zagueiro titular pra poder desbancar o Júnior Alonso. É um volante titular, um 5. É um meio armador de qualidade e um centroavante pra reserva, pelo menos, do Cuca. Mas tem que contratar pelo menos 3 titulares. Um zagueiro, um volante e um meio armador. E aí a gente pode jogar com o Hulk, com o Scarpa, com o Coelho, lá na frente. Aí o time melhora, mas um meio armador de qualidade. Aí o Dudu vai ser isso, pelo amor de Deus. O Dudu jogou de ponta esquerda os últimos 5 anos da carreira dele. Aí vão me inventar o Dudu de meia armador. Isso não vai funcionar. Isso tá na cara que vai dar errado. Isso tá na cara da sociedade. A sociedade está vendo que isso vai dar errado. Então, Rubens Menin, um outro recado. O torcedor atleticano, ele não costuma abandonar, não. Só que agora mudou a dinâmica da parada. O torcedor está indignado, eles entendem que você deveria acabar com a dívida. A conversa é, voltamos ao tempo de associação, estamos devendo time, dever outro dia salário, é a mesma coisa. Eu acho que vocês têm que dar uma solução prática para o Atlético. Prática. E outra coisa, reforce esse time, porque esse time aí não chega em lugar nenhum. Se os titulares todos, que tem um time titular bom, jogarem todas as partidas, esse time não chega a lugar nenhum, porque esse time não aguenta. Fisicamente ele vai abrir a boca. E os outros times, eu te garanto, vão reforçar. Então, é ridículo empatar com o Iquique, Cuca. É ridículo os jogadores empatar com o Iquique. E diretoria, ou vocês contratam e dão material humano para trabalhar, para o Atlético poder ir bem no Brasileiro, porque não tem condições de disputar 3 competições esse elenco. Não tem. Não, mas nós vamos trazer aqui uns jogadores para disputar a posição. Então esquece, porque os disputa de posição não dão conta. Eles não são de alto nível. Eles não são top Ultimate Plus. Ultimate Plus, no nosso time, nós temos hoje, jogando em alto nível, Lianco, Scarpa, Coelho e só. Porque o Hulk ainda não tá jogando em alto nível, não. Jogou depois da lesão, não jogou mais. Então vocês têm que contratar a cara que vai chegar e assumir a bronca. É a minha opinião. Doa quem doer. Doa quem doer. E vou falar e repetir. Diretoria, erro financeiro. Não tá sabendo gerir o clube financeiramente, que a dívida tá aumentando e nós estamos devendo os clubes. Diretoria esportiva, não soube contratar, nós estamos passando perrengue. Liberamos jogadores que hoje fazem pauta absurda e não contratamos, não repomos. Cuca, você tá treinando mal a equipe, irmão. Não tá dando certo, tem que ver o que tá acontecendo, tem alguma coisa quebrada. Você tem a experiência necessária, eu acredito em você, eu entendo que você tem a experiência necessária para você dar a volta por cima, para você poder entender o que tá acontecendo aí dentro e tirar isso. E jogadores, tenham mais vontade, tenham mais respeito por isso aqui, ó. Porque por mais que o salário dá uma atrasadinha, é salário milionário, dá pra poder atrasar uns dias assim, sem problema nenhum na vida. E isso aqui, ó, o que não pode atrasar é o salário do porteiro, da menina da TV Galo, do cara que corta a grama, do cara do administrativo, do cara que faz os stories do Galo. Esse não dá pra atrasar. Os seus atrasar 10, 20 dias, vocês sobrevivem na boa. Agora respeitar esse escudo mais, tá? Porque tem gente aí que não tá correndo em campo, não. Tem gente aí que não tá dedicada, não. Não é todos, não. Mas tem gente aí que eu tô vendo que tá jogando assim, ó. Tá? Então vamos corrigir a rota. E Cuca, vê o que tá quebrado dentro desse time. Se o que tá quebrado é qualidade, você tem que expor isso. Deixem o like, se inscrevam. Eu te encontro 11 da manhã ao vivo aqui de novo no canal Alvinegro. Beijo grande, 11 da manhã eu volto. Valeu, com essa mesma blusa.